Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar de como operar triângulos. Algo que a gente vê muito, em pullbacks, em continuação de mercado, em consolidação. Eu vou mostrar para vocês alguns macetes. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode tirar bom proveito de um triângulo, esperando o movimento, esperando a quebra dele, mas como que você realmente vai entrar em um rompimento verdadeiro, porque também existe falso rompimento de triângulo e muitos traders perdem dinheiro simplesmente por não conhecer, regras básicas de como que você opera de fato os triângulos dentro de um mercado. A gente vê muito triângulo, em movimentos na qual o mercado faz um impulso e quando ele precisa fazer o seu pullback, essa correção ela vem em forma de triângulo. E muitas pessoas às vezes não conseguem enxergar esses padrões e pelo fato às vezes de ver aqui topos e topos mais baixos, fundos mais baixos não, topos e topo mais baixo, ela acaba entrando em uma venda, aí o mercado ele simplesmente faz um movimento de quebra daquela bandeira, que é uma bandeira em forma de triângulo, e também nós temos os triângulos em consolidação. Basicamente, triângulo ele vai ter, na maioria das suas vezes, aí, entre 3, 5 e 7 movimentos. Isso quer dizer que o mercado ele vai fazer um impulso e vai entrar naquela zona de triângulo. E existe um momento na qual o mercado está mais propício a fazer a quebra, quando ele completa mais ou menos aí 2/3 daquele movimento completo. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de figura, muitos traders acabam entrando de forma errada. Lembrando que dentro de um triângulo, você marca a região do meio do triângulo, vai ser uma região que ela vai servir para a gente como stop loss, ok? E a partir do último movimento, a gente fala 75% do Fibonacci invertido, que é um Fibonacci que ele é contado do lado aqui, é onde o mercado está propício a tomar de fato uma decisão. É onde ele está propício a definir se ele vai subir ou se ele vai descer. E eu costumo marcar 2 pontos para me tirar melhor proveito do mercado. Esses 2 pontos é exatamente o fundo e o topo passado. Nesse caso, o topo passado é esse. E o fundo passado que nós temos é exatamente esse. E o que acontece? Muitos traders, pelo fato de não conhecer muito bem como funcionam esses mercados, um exemplo, vamos contar que o mercado começou a fazer um pequeno impulso e rompe aquela linha, eles acabam entrando em uma compra, nesse caso aqui, deixa eu puxar o gráfico um pouco para cá, acabam entrando em uma compra, coloca o stop nesse nível do meio aqui, e o que acontece é que o mercado ele faz um falso rompimento e cai. Eu já vi muitos traders iniciantes, traders intermediários e traders avançados errando nisso. E uma das coisas que eu aprendi com o Christopher Terry é exatamente a gente aguardar, após um triângulo, exatamente o impulso na qual ele rompe, tá? O nível realmente de resistência que a gente tinha passado. Isso aqui é uma confirmação real, não um falso rompimento. E após o rompimento, a gente aguarda o primeiro pullback. E após o pullback, a gente iria entrar nessa operação buscando uma alta. O nosso stop loss ia no nível do meio aqui desse triângulo. E é assim que a gente aguarda. Beleza? Nível de entrada seria no primeiro pullback. Lembrando que não importa se no rompimento o mercado subiu muito ou se for para queda ele desceu muito. A gente aguarda sempre um pullback para a gente ter uma melhor confirmação. Nesse caso, ponto de entrada seria
no primeiro pullback e o nível de stop na linha do meio daquele triângulo. É assim que a gente consegue pegar o impulso melhor dentro do mercado. Aqui nós temos um exemplo, né, em uma consolidação em um nível na qual o mercado ele fez exatamente um nível de triângulo. Se você perceber muito bem aqui, ó, nós temos um nível de triângulo. Aqui, vamos puxar aqui. Bem, aqui nós temos a marcação. O nível do meio desse triângulo é exatamente aqui. E o que acontece? Após essa confirmação nesse triângulo, aqui nós tivemos a quebra desse mercado e muitas pessoas já entrariam na quebra. Eu recomendo, aguardem o pullback porque ele vai vir. Lembrando que após um rompimento nós podemos pegar uma onda Elliott, então vai ter aí mais 3 impulsos. Então não precisa se preocupar se você perdeu o primeiro impulso, você aguarda o primeiro pullback. Esse pullback a gente consegue enxergar que ele vai vir ou naquela região do fundo ou do topo passado, ou na região do fundo e do topo antes do último. E aqui nesse caso ele veio antes do último e fez o seu impulso. Então não se preocupa se você vai perder o primeiro impulso, se você vai conseguir pegar logo de cara. O mais importante é você entrar com mais precisão. Tá? Nesse caso aqui a gente teve esse impulso, aqui a gente teve uma outra forma de triângulo, na qual o mercado ele fez esse movimento, e aqui nós tivemos esse movimento aqui. Ele começou daqui e tivemos essa aqui que serve também como uma linha primária. Nesse caso, teve o rompimento de Jefferson, mas não teve o pullback. Ok, a gente não pegou aquele pullback logo de início, porém eu sempre falo, vai chegar um pullback. Ele foi lá em cima, voltou e fez o pullback para fazer o quinto movimento. Eu sempre aguardo esses movimentos de pullback, porque aí eu tenho uma confirmação melhor dentro de uma operação. Nesse exato momento, nesse gráfico, a gente tem um triângulo. A gente pode perceber aqui. E qual que é o papel nosso como trader aqui agora? É simplesmente aguardar uma confirmação. Qual que é essa confirmação? Se ele vai romper para cima ou se ele vai romper para baixo. Se ele for romper para cima, qual que é o movimento? Último topo é essa região aqui. Caso você não esteja enxergando bem onde está o último topo, você pode colocar o seu gráfico com mais detalhes. Voltaria aqui para o M5. Ótimo, agora perfeito. Aqui nós temos essa região. E qual que é o último fundo? O último fundo ele é um nível só. Esse foi um triângulo que fez com uma base como se fosse um suporte fixo, né? Deixava topos mais baixos e fundos na mesma altura. Então aqui é muito simples. Aqui se o mercado ele fizer a quebra, para você ter uma confirmação, não simplesmente quebrar o triângulo, porque ele pode quebrar o triângulo, utilizar essa região aqui como resistência e cair. Então o que a gente recomenda? Nós recomendamos você aguardar realmente uma quebra, uma confirmação dentro desse triângulo e no primeiro pullback você entra dentro da operação. O seu nível de stop ele vai na metade do triângulo. Como esse triângulo ele tem uma base reta, não teria como a gente colocar esse modelo como se fosse abaixo aqui. Onde que a gente utiliza o stop quando os triângulos vêm dessa forma? Abaixo desse nível de suporte. Então, o ponto de entrada ele seria após a quebra dessa região. Nível de stop loss seria abaixo desse último fundo. E o seu take profit você poderia colocar buscando o primeiro impulso, buscando o segundo impulso, terceiro impulso, dentro de ondas Elliott. Mas o básico de como operar triângulo é exatamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês comecem a buscar esses padrões
que eles podem vir, como eu falei, em um movimento de consolidação ou em um movimento de continuação, na qual o mercado ele pode fazer um movimento de impulso. A correção ela pode vir em forma de triângulo. E após esse movimento e essa confirmação, nós teríamos o próximo impulso. Bem, o vídeo de hoje era esse. Me chamo Jefferson Miranda e